Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2015 o livro de Gênesis, que traz por tema o começo de todas as coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. E o comentarista deste quarto trimestre de 2015 é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 2, que traz por tema a criação dos céus e da terra. O nosso texto áureo se encontra em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 3, que nos diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Nossa verdade prática, a primeira grande verdade da Bíblia é que Deus criou os céus e a terra e o ser humano. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na nossa leitura bíblica em classe, chama muito a nossa atenção esse texto áureo que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, que diz justamente um título muito interessante para nós: o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Então, a fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo e a fé na revelação divinamente inspirada que se acha também em Gênesis capítulo 1 e nos outros trechos das Escrituras, conforme em Salmos 33, 6 e 9 e Isaías 5, 1. Então, antes de nós entrarmos na lição, antes de nós começarmos a ler a leitura bíblica em classe, como é de costume de nossas lições, nós temos que ter em mente que a fé pelo qual entendemos que Deus criou o mundo e a fé na revelação divinamente inspirada, conforme nós encontramos nesses versículos que nós falamos. Então, Hebreus 11, 3, o título é interessantíssimo: o mundo pela palavra de Deus foram criados. Então, pela palavra de Deus, o mundo foi criado. Isso eu gostaria de deixar para os irmãos, que é de suma importância para que nós possamos entender o nosso estudo de hoje. Vai falar que nós temos a fé de que Deus criou os céus e a terra. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos, no Salmo 104, que vai do número 1 até o 14. Esse salmo vai até o 35, mas o comentarista deixou para nós até o 14, que é o que nos interessa, da nossa lição de hoje, que vai explanar o tema a ser estudado. Bendize, melhor dizendo, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende aos céus como uma cortina, põe nas as águas os ligamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu
a cobriste como o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limita-lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender que Deus criou os céus e a terra. E o ponto central da nossa lição nos diz assim: pela fé cremos que Deus criou os céus e a terra, como nós explicamos, em Hebreus 11:13. A introdução de nossa lição, como sempre nós fazemos, o Professores em Cristo faz uma breve introdução, depois nós vamos entrar dentro da leitura bíblica em classe, uma explicação também bem abrangente, para que nós possamos entender a lição de hoje, uma lição belíssima, que nós vamos começar a estudar, a entrar no livro de Gênesis. Na primeira aula nós fizemos uma introdução rápida, mas hoje nós vamos estudar os primeiros capítulos de Gênesis, já sobre a criação dos céus e da terra. Na lição de hoje, nós iremos estudar sobre a criação dos céus e da terra, que as Sagradas Escrituras afirmam que não é uma alegoria, e sim um fato histórico narrado por Moisés. Portanto, temos a fé clara que o nosso Deus criou todas as coisas, como a própria Bíblia nos revela, conforme Colossenses, no capítulo 1 e versículo 16, nos diz sobre este tema. Capítulo 1 e versículo 16, que diz assim para nós: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, tudo foi criado por Ele, todas as coisas foram criadas por Ele. E a Bíblia nos afirma tal criação de Deus. Dentro da leitura bíblica em classe, temos o salmo que é sugerido pelo comentarista, Salmo 104, do 1 ao 14. E o título deste salmo é muito interessante, que diz assim para nós: a glória de Deus é manifestada na criação. Então a glória de Deus é manifestada na criação, e Ele também na conversão de todas as coisas, conservação de todas as coisas. Então a glória de Deus é a manifestação da criação e na conservação de todas as coisas. Este salmo é um hino a respeito da criação de todas as coisas, efetuada por Deus, e do seu poder, providente cuidado concernente a todas as suas obras. Ressalta o seu interesse e cuidado em tudo
o que Ele criou, pois Ele está presente no mundo e eu sustento. Aquilo que Deus continua fazendo no universo revela a sua glória. Todavia, a criação executada por Deus está maculada pelo pecado, pelo mal. Por isso, o Salmo termina, que vai até o 35, como eu já falei, com uma oração: todo mal e todos aqueles que vivem na iniquidade, conforme Romanos capítulo 8, versículo 19 até o 23, e Gênesis 1 e 2. Capítulo 1 e 2, melhor dizendo. Dentro da nossa lição, nós temos aqui 8 tópicos. Então, nós vamos falar de tópico por tópico. O primeiro tópico nos diz assim: o criacionismo bíblico. O que é o criacionismo bíblico? O que nós entendemos dentro da doutrina bíblica, né? O que é? Significa doutrina da Bíblia Sagrada, cujo o principal objetivo é mostrar como vieram a existir o que? Os céus, a terra e o ser humano, conforme em Hebreus 11:3, como nós já lemos, Romanos 1:19 e 20, pela fé. Os fundamentos do cristianismo, do criacionismo bíblico, quais são os fundamentos dele? Que são eles: a Bíblia Sagrada é a razão e o testemunho da criação. Vamos falar um pouco de cada um. A Bíblia Sagrada afirma do início ao fim que Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Salmos 95:6 e Apocalipse 10:6. E a própria nos convence disso, conforme Lucas, no capítulo 16 e versículo 31, que nos diz assim: porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, a própria Bíblia nos convence em que Deus criou os céus e a terra. Abraão foi prometido a terra prometida, né? E Moisés foi o escritor, né? O autor do livro de Gênesis, e também os profetas, como é mencionado em Lucas 16:31. A razão humana, né? Esta razão humana, apesar do pecado, somos conduzidos ao Criador, conforme Romanos 1:20. Conforme Romanos 1:20, apesar de sermos pecadores, somos conduzidos, né, ao Criador, conforme Romanos 1:20, que nos diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A criação, a própria criação é testemunha do Criador, conforme Salmos 19:1, Marcos 10:6 e Romanos 8:21. Marcos 10, no versículo 6, fala da própria testemunho da própria criação. Marcos 10, e no versículo 6 ele diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Então fez um homem, né? Aí fala da razão humana. Nós vamos depois, na segunda lição, falar a respeito, né, da criação do homem e da mulher. E também os objetivos
né, do cristianismo, né, bíblico, criacionismo bíblico. São 3 eles. Mostrar que Deus é criador de todas as coisas. Nós já falamos em Colossenses, né, quando nós falamos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, né, para você que ainda não notou, em Colossenses 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 16, fala que Deus é criador de todas as coisas. Demonstrar que, por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence, tudo é dele, tudo faz parte dele, tudo é ele que criou, então tudo é dele. E levar-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. Aí fala da nossa fé. Nós temos a certeza de que Ele criou o mundo, então faz com que nós adoramos Ele, né, como nosso Criador e Senhor. No tópico 2, temos aqui a criação do tempo, como Deus criou o tempo, do espaço e da luz, né? O tempo, o Criador é sempiterno. Sempiterno é eterno, não tem fim, né? A criação é temporal, tem um tempo, conforme 1 Timóteo 6,16. O tempo foi criado pelo Eterno, conforme Hebreus 11,13, como nós lemos no início do nosso texto áureo, início da nossa lição. Através do tempo temos presente, passado e futuro. Então, através do tempo, nós temos o presente, o passado e o futuro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, fala sobre essa questão do tempo, do Criador, do sempiterno, né? 6,16 diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade, porque a criação é mortal, né? Tem um tempo temporal, é um tempo que nós passamos aqui na terra. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Espaço. O que é espaço? Espaço define-se como um tecido cósmico. O que é um tecido cósmico? Significa a esfera que representa o planeta Terra, ou seja, o globo terrestre, mundo que Deus criou para colocar os corpos celestes, né? Que é relativo do céu, conforme Mateus 6,14. Aí fala dos céus e os anjos, né? Nós temos aqui os céus e os anjos, que é a criação de Deus também. Céu é o espaço indefinido em que se movem todos os astros, o ar, a atmosfera, região habitada por Deus e os anjos, sua morada, né? Anjos, no grego significa mensageiro, personagem sobrenatural e celestial enviado por Deus como mensageiro aos homens, para executar a sua vontade, conforme em Hebreus 1,14, Daniel 7,10 e Salmos 91,11. Criados por Deus antes da terra, conforme em Jó, capítulo 38, do versículo 4 até o 7. A terra ainda uniforme. A terra era sem forma e vazia, ou seja, era uniforme, conforme Gênesis 1:2. Esse versículo descreve para nós, irmãos, tanto o processo que Deus empregou para criar, como a ação do Espírito Santo na criação. Então teve uma ajuda aí, né, do Espírito Santo nesta criação, na terra. 3. Tópico 3. A ordenação da terra, né? O Espírito Santo na criação teve a sua parte. O Espírito Santo pairou sobre as águas, conforme Gênesis 1:2. Ele teve um papel ativo na criação. A cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mais ordenada, para que a vida fosse possível em nosso planeta. Então, a cada dia Deus foi fazendo de forma ordenada as partes, né,
da terra, da criação, né? De forma, como se fosse dizer, um cronograma, teve parte por parte, fazendo parte por parte, vendo o que estava se faltando, o que precisava ser feito. Então foi feito parte por parte. As tarefas ordenadas, o Criador colocou em ordem as coisas. Aí nós falamos que Ele colocou em ordem as coisas. Como? Primeiro, preparou o mundo. Então Ele preparou o mundo. Para que preparou o mundo? Para receber os seres vivos. Então Ele preparou o mundo para receber os seres vivos. E depois o criou. Depois nós vamos falar, né, nos tópicos seguintes. Tópico 4. A criação da luz. E houve luz, né, conforme Gênesis 1:3, né, para o universo. A palavra hebraica para luz é or, e refere-se às ondas iniciais de energia luminosa, atuando sobre a terra. Sem a luz, a vida seria impossível, conforme Salmos 139, versículo 12. A luz inicial. Deus colocou luminares, que em hebraico significa literalmente luzeiros, né? O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcados das estações, dias e anos. E o sol foi criado no quarto dia, conforme em Gênesis 1:14, né? O tópico 4 fala sobre a separação das, ou só no tópico 5, melhor dizendo, fala sobre a separação das águas, separando as águas que achavam abaixo e acima do firmamento, conforme Gênesis 1, dos 6 até o 10. O que é o firmamento? O firmamento é a abóbada celeste, o céu. A abóbada celeste em astronomia é o hemisfério celeste visível, conhecido popularmente como firmamento. Então a água tinha por cima, separou por cima e por baixo. Deus criou desta forma. A criação da atmosfera, né? Que foi no terceiro dia que Deus criou o firmamento, com essa atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível. A atmosfera terrestre, meus irmãos, é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, observando a radiação ultravioleta. Podemos dizer, irmãos, que é uma camada que protege, do ultravioleta. Se não tivesse essa camada, os seres humanos não sobreviveriam, a tanto calor, Então, essa camada protege, a Terra, protege os seres viventes, que somos nós aqui que estamos habitando na Terra. O tópico 6, a criação do reino vegetal. Reino vegetal. Para que os animais que só seriam criados no quinto dia e sexto, e no terceiro dia a criação, fez brotar as relvas, as ervas e as árvores, conforme Gênesis 11:3. Então começou aí o reino vegetal de cada espécie, as possibilidades do reino vegetal. Gênesis 1, do 11 ao 12. Espécies de plantas que se multiplicassem, cada espécie de planta, e que Deus ordenou que cada uma se multiplicasse para receber os animais, os homens, os seres, os viventes da terra. 7. A criação do sistema solar, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. Aí, a criação do sistema solar faz parte do Sol, da Lua e das estrelas. Quarto dia, criou o Sol, a Lua e as estrelas, conforme Gênesis 1, 14 até o 19. Primeiro Gênesis
no versículo 14 até o 19, quando ele diz assim para nós: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para aluminar a terra. Assim foi. E fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, que fazem parte da criação do sistema solar, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã e o dia quarto. Aí no versículo 14 fala aqui das semanas, meses, estações e anos, quando ele diz aqui: para separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. A perfeição no sistema solar, conforme Jeremias 31, versículo 35 e 36, e perfeito conforme Isaías 40, 26. A criação do reino animal, aqui vamos falar do quinto dia, né? Conforme Gênesis 1, versículo 20 e 21. E disse Deus: e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O 21. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil da alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí ele fala: multipliquem na terra, conforme em Gênesis, melhor dizendo, 1:22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram E no sexto dia, né, ele criou animais selvagens e domésticos, conforme Gênesis 24 e 25. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra e sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, aí temos aqui, né, no oitavo tópico, a criação do reino animal. Pois bem, meus irmãos, e a conclusão de nossa lição? Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e o ser humano, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta, ele se mostra presente e soberano em todas as coisas. Não estamos sozinhos nesse mundo, o Pai Celeste zela por todos nós. Então, pela fé que nós temos, quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, entendemos que Deus criou o mundo, e a fé na revelação divinamente inspirada. Então temos a certeza, a convicção de que Deus criou os céus e a terra. Isso, sem dúvida nenhuma, nós cremos e acreditamos que Ele fez tudo isso, fez todas as coisas, como falamos em Colossenses, Quando nós citamos em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Pois bem, meus irmãos, a aula de hoje foi uma aula em que nós estudamos sobre a criação dos céus e a terra. Deus criou por parte,
E também há uma discussão muito grande em que fala que Deus criou isso ou em 24 horas, um dia nós sabemos que em 24 horas, ou foi um bom tempo, em milênios, né? Uma discussão aí, e nós não vamos entrar em demérito dessa discussão, enfim, mas temos a certeza de que o nosso Criador é Deus. Tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, Ele criou, Ele formou. Não temos dúvida disso. Como crentes, como os cristãos, cremos na Bíblia. Não como alguns evolucionistas que temos observado aí, estão ensinando as nossas crianças, né, os jovens, de que nós viemos de uma evolução, né, de uma teoria que nós não entendemos e não aceitamos que essa teoria ela é verídica, né? Não vamos entrar também em discussão nisso, porque nós vamos simplesmente, meus irmãos, você que me assiste, nós temos versículos e versículos e versículos a respeito da criação verídica de que Deus criou os céus e a terra, criou o mundo, criou os seres viventes, depois vai criar Deus cria o homem e a mulher, vamos estudar na lição 3, né? Então não temos dúvida, a Bíblia nos traz essa veracidade, não temos que procurar entender de outra forma, porque aí a nossa regra de fé fica desfalecida, né? Mas temos a certeza que Deus, o que ficou para trás, não vamos discutir o que ficou, se ficou, deixou de ficar. Eu tenho a certeza, eu tenho a minha fé, que pela palavra de Deus, Ele criou o mundo. E pela fé que eu tenho certeza que foi Ele que criou. É Ele que criou os animais, o homem, né? Vamos começar pelos céus, pela terra, pelas plantas, né? Pelos animais para habitar, para que se alimentasse dessas plantas, né? Depois o homem, criou o homem, né? Então não tem como você questionar o que a Bíblia nos diz. Não tem como você tentar achar alguma coisa além daquilo que a Bíblia diz. Sabemos que Gênesis não deixa para nós, irmãos, isso é uma verdade. Temos algumas lacunas dentro do livro de Gênesis, mas aqui não estou admitindo que o livro de Gênesis está errado, porque a Bíblia não tem inerrância, jamais. Ela não tem erros. Eu creio que está escrito na palavra de Deus. A minha fé está alicerçada naquilo que eu estou aprendendo e pregando, que Deus, pela tua palavra, criou o mundo. Haja luz, houve luz. Haja seres viventes, haja plantas, né? Tudo Ele criou, tudo Ele formou, tudo Ele transformou. Foi Ele que fez, foi Deus que fez, foi Deus que criou. E não tem conversa. Eu creio nisso até o fim da minha morte, que Deus criou os céus e a terra. E você, professor, e você, professora, tem que ensinar isso para o seu aluno, porque vão haver várias perguntas a respeito de como Deus criou, mas havia algo a mais. Aí você vai ter que explicar de acordo com o teu conhecimento, né? De acordo com a tua capacidade, se houve ou não houve. Mas os professores em Cristo, graças a Deus, ensina ao que a palavra, as Sagradas Escrituras nos passa. Eu não vou entrar em demérito de discussão de outras teorias que eu considero falsas, não considero verídicas.
Considero que a palavra de Deus me diz. Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Acabou. Acabou. Não tem discussão. Não vou me entrar em discussão em outras teorias, como eu já falei. Mas, por bem, isso é uma palavra que eu gostaria de deixar para vocês, né? Para você que me assiste, você que tem me prestigiado, tem respeitado o meu trabalho, porque o meu trabalho é um trabalho árduo, você ensinar não é fácil. E o livro de Gênesis é um livro fascinante, é um livro maravilhoso, e que temos que tomar muito cuidado do que nós falamos a respeito desse livro, para que não entramos em contradição com as Sagradas Escrituras. Isso fica aqui a minha dica para você, professor, para você, professora, e para você também, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, meus irmãos, eu aguardo vocês na lição de número 3, onde nós vamos falar um tema muito bom. E Deus criou, aí Deus já cria o homem e a mulher, né? Você que me acompanha, aguardo você nessa próxima lição. E você que me assiste, vai passar para você o nosso canal, Professores em Cristo IBD, você pode acessar, você pode entrar ali, dar a sua opinião, enfim, falar sobre a nossa lição também, concordar ou discordar, aprendemos também com os irmãos, isso é interessante. Mas que Deus esteja com todos vocês, professores, no domingo, que Deus abençoe a sua aula, que o Espírito Santo de Deus esteja com você e que você possa, meus irmãos, ter aproveitado a aula que o professor Jefferson passou para você hoje. Eu sei que foi rápida, foi uma explanação bem rápida, porque não tem muita dificuldade. É o que nós cremos, é a nossa fé, não vamos fugir disso. Eu só dei algum apanhado a mais para que nós possamos entender, né, e alguns versículos que vão calar muitos evolucionistas que dizem que Deus não criou a terra e os céus. Eu creio que Ele criou até os céus e a terra. Muito obrigado, meus irmãos, e que Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor,